outro ponto importante da minha adolescência, que foi muito marcante, é que eu nunca fiquei menstruada, né? A minha menarca não existiu. Até os 17 anos eu nunca tive a menarca. Olha Aí só. a menarca aconteceu, que é aquela primeira menstruação, mediante o uso de hormônios. Porque meus ovários não funcionavam. Aí eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico, com uma condição anovulatória. E aí? E aí eu tive que usar hormônio e Daí tu todas as usou o vezes... hormônio com 17 anos? A partir dos 17 anos eu comecei a usar hormônio. E aí eu só menstruava mediante o uso de hormônio. E aquilo me deixou completamente insatisfeita. O meu desenvolvimento do seio começou com 14 para 15 anos. Eu tive um desenvolvimento bem grande do seio e depois uma involução. E aí, nessa involução, a mama ficou caída. E aí, com 18 anos, eu ganhei minha primeira cirurgia plástica, que foi para Olha só. correção e para colocação de prótese E mamária. essa involução teve relação com a Com as menarca tardia. na verdade, com as alterações hormonais que eu tinha, né? A menarca foi mediante o uso de hormônio, então não dá para considerar que eu tive uma menarca natural. Natural, não. E depois, com o tratamento, a tua SOP... Nunca regularizou, né? Até os meus 30 e tantos anos. Eu fiquei A pouquíssimas tua primeira vezes gestação foi com que menstruadas. idade? Com 34 anos, quando eu descobri o que realmente que o meu ovário poderia funcionar, mas foi mediante o estudo da nutrição, que é uma das grandes áreas de Que é o tratamento de principal da atuação. SOP, né? É mudança de hábito de vida e alimentação. Os outros Na SOP é verdade, eu já alimentação. tinha uma alimentação muito saudável, eu já tinha um percentual de gordura muito baixo, eu já fazia muita atividade física, eu sou formada em nutrição e educação física, né? Era professora de ginástica, professora de musculação. Olha só, eu não sabia dessa. Você não Não. colocou ali. Não, eu sou professora de educação física, eu fazia educação física de manhã, nutrição à tarde e direito à noite. Básico. Nossa senhora, menina! Trocou isso pela carga horária agora com os 3 pequenos. E aí eu fui estudando para ver o que poderia fazer meu ovário funcionar, porque tudo aquilo que já existia na literatura não funcionava. A metformina, quando surgiu, me colocaram metformina, mesmo assim o ovário não funcionava. Eu cheguei a usar 5 tipos de hormônios diferentes, com fertileuta, para tentar fazer estímulos, citrato de clomifeno, letrozol. Nada disso fez meu ovário funcionar. Até que eu Nossa. descobri, né, os problemas que eu tinha, exatamente, eram deficiências era uma necessidade de uma associação de determinados nutrientes na forma de suplemento, porque a minha alimentação já era perfeita, que fizeram com que o meu ovário começasse a funcionar. Daí eu tive um filho por ano. Gente, e vocês, como que vocês, claro, a Betina teve um caso específico, né? Evitou a gravidez porque tinha que fazer o uso de hormônios pra engravidar. Ah, não, depois engravidou naturalmente. Engravei todos natural. Tá, mas conta aí qual foi o segredo. O segredo foi melhorar a receptividade do FSH através do uso de uma dose maior de mioinositol, associado a uma planta chamada Glycyrrhizia glabra, em dose alta, que fazia uma inibição da 17-21 hidroxilase e uma diminuição e uma melhora da transformação dos androgênios em estrogênios, melhorando o estradiol. Mas isso sintético? É um fitoterápico. Um fitoterápico. Um fitoterápico. Porque hoje a gente tem o pozinho também. A do mioinositol, sim. Isso, aham. Sim, sim. A Glycyrrhizia glabra é um fitoterápico e o mioinositol é uma vitamina... Daí que a gente você produz suspendeu. endogenamente, E tu né, usou por mas quanto Tá. tempo? Mas você suspendeu os hormônios. Várias perguntas. foi mais ou menos uns 45 dias. Aí eu ovulei. Aí, na sequência, eu comecei o relacionamento com essa pessoa, né, que queria muito começar a engravidar. Só que eu fiquei pensando, nossa, né, foi muito espontâneo. Eu não tinha ovulado pouquíssimas vezes na vida. Eu nunca nem imaginei que ia ser tão rápido. E você voltou a menstruar? Ou tu só voltou a ovular? Porque às vezes a gente ovula Daí, na sem segunda menstruar. ovulação, eu estava grávida. Na verdade, E você aconteceu sabia? no dia 23 Aconteceu no dia 23 de novembro. E aí, no dia 26, eu ovulei. Essa pessoa tinha ido viajar. A gente estava recém juntos há pouco tempo. E aí, no dia 26, eu ovulei. No dia 29, eu estava sentada no consultório. Eu fiz... Daí que a minha secretária olhou para mim e falou, o que foi, doutora? Eu falei, tô grávida. Como é que a senhora sabe? Eu falei, acabou de implantar. Daí eu fui no banheiro, aí na calcinha tinha um risquinho, como se fosse uma de linha anidação. vermelha da anidação. Eu tinha uma dor da anidação tão forte que eu falei, dela falou, como é que a senhora sabe que está grávida? Eu falei, acabou de implantar, eu tive a dor da implantação, eu estou grávida e é uma menina. Aí eu liguei para ele, eu falei, olha,
Eu vou te falar uma Meu coisa. Deus, é uma bruxa, não é uma nutricionista essa mulher? Como assim? Ainda sabia até o sexo? É porque porque a maior dizem que a probabilidade- probabilidade de quando você engravida na ovulação era uma menina. Eu também engravidei na ovulação. Eu não sei se isso é real, Como né? assim, Isso engravidei era na um pouco ovulação, antes da gente? ovulação. Você Até engravida 40. fora da ovulação? É porque no dia da ovulação, Ah, tá, né? no O óvulo dia. fica ali, Tá, então o espermatozoide. entendi. É. Que susto, pensei. Não. Não, É, não. a chance é de 7 dias antes até 12 horas após, né? Sim. Depois que passou, Passou, aí passou. a chance diminui. Aí no Pedro também é a mesma coisa. Eu falei, olha, estou ovulando hoje a maior chance é o Pedro, por isso vamos fazer o Pedro? Então, E foi. aí foi o Pedro. Tá, mas- Aí do Gustavo, eu errei. Do Gustavo foram 6 dias e 2 horas. E eu fiz controle ovulatório. E aí é que eu descobri que realmente o que é falado no Google, que a gente não vê em artigo científico nenhum, que o espermatozoide deve durar até 7 dias dentro do corpo da mulher. Porque eu tive atividade sexual no dia 15, no dia 21 eu ovulei. Olha o perigo aí, gente. São 7 dias. Foi Tu 6 dias e ovulou 2 horas. 2 vezes, né? Não, eu fiz controle ovulatório. É. 15 dias e 2 horas. Foi 6 Controle dias e 2 horas. ovulatório. Eu fiz É, controle o que que é ovulatório até controle? ovular. Normalmente eles falam que Calma, o espermatozoide que é vive até controle ovulatório? 72 Para aí. horas. Eu estou Não. fazendo o papel aqui da mulherada que tá assistindo, elas não sabem o que é controle ovulatório, elas querem saber. Então, o controle ovulatório é o ultrassom para ver a ovulação. Quando Ah, você tá. Então, ovulando. a única atividade que aconteceu foi no dia 15 de junho. Isso eu tinha certeza que eu tinha 2 bebês em cima da cama. E o casamento já não estava indo tão bem. Então, eu fui fazendo o controle ovulatório, porque eu queria engravidar. E aí, nesse controle, o folículo demorou para crescer. E aí, quando ele eclodiu dia 21, 2 horas depois, né, do horário ali, eu tive a dor, porque eu tinha dor de pontada, assim, quando eu ovulava, na ovulação. É, Então, eu sabia tenho. que eu estava ovulando, eu ovulei pouquíssimas vezes na vida, exatamente por causa dessa dor. Parecia que tinha dado uma pedrada no meu ovário. Muita dor na minha É, ovulação. eu tenho. Muita quando eu andava, tava entrando alguma coisa em mim. Eu sabia quando eu tava ovulando também. E aí eu fui lá fazer o controle. Eu falei, cara, 6 dias e 2 horas. Ah, não vou engravidar. Imagina que não vou engravidar. É a história da carochinha, essa história de durar, porque todo mundo fala de 72 horas. Vocês têm um artigo científico, mas 7 dias era só no Google. Você não achava em lugar nenhum. Era um espermatozoide Highlander. Highlander. Eu Aquele. chamo até hoje de Highlander. E aí, daí eu tava no banheiro, bem feliz. Daí a moça, que é minha babá, mora lá em casa até Todos hoje, os ela falou, o que grávidas. foi? Daí eu falei assim, tô grávida. Como é que tu sabe? Acabou de implantar. Mas aí, pra mim, 6 dias e 2 horas, o espermatozoide que dura mais tempo, provavelmente é uma menina. É o que se fala, né? Que ele tem mais nutrientes, ele é mais lento, mas ele deveria ser normalmente, né? A chance seria maior, era uma menina. Então era a Júlia. Até que um dia no ultrassom, eu nem fiz o sexagem, porque era a Júlia. Tinha a boneca Júlia, daí eu olhei, tem um pinto ali. Ah, era um menino. Daí ela olhou assim, tem um pintinho. Daí eu falei, é um menino? Daí ela falou, é um menino. Não é um menino, é uma menina. Até teve a dificuldade do entendimento do tipo, né? Eu tinha certeza que era uma menina. Já Como tava assim? Já tinha materializado divulgado. a Já menina. estava materializado uma menina. Mas felizmente não era uma menina, era o meu Gustavo. E aí, sim, tem Highlanders que duram. E essa história de menino e menina não é correto totalmente. A Mas maioria a gente acontece, né? acerta. A maioria a gente acerta. Não tem